só aqui explicar, portanto, explicar alguns pormenores muito importantes que vocês têm que ter em atenção no momento em que tentam obter chama, ou seja, no momento em que tentam passar da brasa do char cloth, ou transformar essa brasa do char cloth em chama, utilizando-o em conjunto com a sandália natural. Porque, pá, dar ignição ao char cloth é relativamente simples e relativamente fácil, mas muitas vezes onde o pessoal falha é depois na transição, no momento em que tentam obter chama, e nomeadamente falham porque não utilizam muitas vezes a técnica correta. E então eu quero falar rapidamente de alguns pormenores. Em primeiro lugar, o que vocês me viram fazer foi fornecer oxigênio à brasa obtida no char cloth para ela se expandir, aumentar a temperatura e incendiar a sandália. Portanto, através do sopro, soprando um sopro constante. Uma coisa que vocês devem ter atenção quando fazem isto é, em primeiro lugar, se houver alguma brisa, ou vento, ou o que for, mas nem que seja uma brisa, devem ter em atenção o sentido de onde ela vem. Porquê? Por dois motivos. Porque, em primeiro lugar, podem fazer com que ela vos ajude, e em segundo lugar, podem evitar com que ela vos prejudique. Você, como assim? Simples. Neste momento, e foi por isso que eu me virei de costas para ali, a brisa vem de além, daquele sentido, assim, para aquele. Está a passar uma ligeira brisa neste sentido. E eu, ao virar-me de costas para a brisa, em primeiro lugar, estou a fazer com que ela me ajude a soprar. Eu estou a soprar, mas ao mesmo tempo ela está a vir das minhas costas e a passar pela brasa, transmitindo oxigênio. E em segundo lugar, aquele fumo que vocês viram todo, aquele fumo que se liberta antes de obtermos chama, o que vai acontecer é que portanto, a brisa vai ajudar também a que ele vá na direção oposta a nós e não para a nossa cara. Se não tivermos atenção a isto, muitas vezes a brisa, por mais pequena que seja, se estivermos de lado ou de frente para a brisa, não estamos a ter nem a ajuda desse oxigênio que a brisa fornece, nem estamos a ter a ajuda dela levar o fumo na direção contrária a nós, e o que acontece é que muitas vezes estamos a soprar, liberta-se uma grande camada de fumo, às vezes um fumo enorme, e vem todo para a nossa cara e nós saímos e temos que parar o processo, uma confusão do caraças, e entretanto desmorona-se a sandália, perdem a brasa, pá, e dificulta bastante o processo. Esta é a primeira dica importante. A seguir, nós vamos querer soprar isto de forma a que o char cloth esteja lá no meio, no centro, mas não pode estar nem muito compactado, porque senão o nosso sopro não vai passar através da brasa e da sandália e transmitir o oxigênio necessário. Portanto, o oxigênio não vai passar através da sandália e vai começar assim muito fumo, muito fumo, muito fumo, mas podem, em circunstâncias mais difíceis, principalmente quando a sandália está úmida, não conseguir chama, não conseguir que ela se incendeie. Não vamos querer apertar muito, nem vamos querer ter a sandália demasiado solta, porque se está demasiado solta, está aqui o char cloth, está a brasa e às vezes também não é suficiente para incendiar a sandália. E muitas vezes começa depois a sandália arde um bocadinho, começa-se a desintegrar e coisas, vocês sopram e o calor não está acumulado como deve ser. Então o que nós queremos é ter o char cloth bem apoiado no centro, apertar ligeiramente, com suavidade, e soprá-lo dessa forma. Okay? Apertando ligeiramente, não compactando, não apertando muito, nem muito solto. Pá. Algo deste género. Okay? A seguir, em terceiro lugar, o que eu costumo fazer na preparação da sandália, venham cá, é, em primeiro lugar, vocês viram que a erva estava assim, comprida, e eu gosto, se possível, arranjar as sandálias que sejam compridas, para depois me facilitar, porque posso dobrá-las assim, agarrar cá em baixo, ela fica compactada naturalmente, com a compactação ideal, nem muito compactada nem pouco. Agarro no outro bocado da sandália, vou fazer como fiz há bocado, triturá-la mesmo bem, 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 expor as fibras ao máximo, pá, para que ela fique mesmo
tipo ninho de pássaro e seja o mais fácil de acender possível. Ok? Assim. E agora esta acendalha que é a mais fibrosa, que está mais processada de todas, vou colocá-la no meio, aqui, lá no centro, onde quero acender, com isto assim dobrado, a fazer um arco, agarrar cá em baixo, e o que isto me vai permitir é, ao soprar, quando as labaredas aparecerem, quando isto se incendiar, não me vai queimar as mãos. Esse é o primeiro aspecto. As labaredas vão aparecer aqui e posso pousar isto, não preciso largar isto e desintegrar a acendalha toda e correr o risco de não conseguir fazer numa fogueira. Posso pousar isto com calma. E em segundo lugar, é que permite-me com facilidade colocar a acendalha acima do nível da boca. Isto é importante porque eu, ao soprar de baixo para cima, assim desta forma, vou fazer com que o calor da brasa em expansão suba, o oxigênio alimenta-a de baixo para cima e vai incendiar a acendalha muito mais rapidamente. Porque, como vocês devem saber, o calor ou o ar quente sobe. Se eu fizer ao nível da boca ou inclusivamente de cima para baixo, o que vou estar a fazer é, está bem que ao mesmo tempo a brasa se está a expandir e estou a aumentar o calor da brasa, mas ao mesmo tempo vou estar a dificultar o processo, porque a acendalha natural que iria começar a ficar incandescente e a querer se incendiar, eu estou a diminuir a temperatura com o meu sopro. Perceberam? Estou a soprar a brasa e a soprar também esta parte de cima e vai arrefecer essa zona, demorando mais tempo a acender. A maneira correta é desta forma, assim, de baixo para cima, para o calor subir e acender a acendalha. Perceberam? Outra coisa, o sopro não é nada disto. O sopro é um sopro contínuo e constante. Afastam. E à medida que começam a ver mais fumo, mais fumo, mais fumo, e aquilo quase mesmo a pegar fogo, sopram com mais força, ok? Vão aumentando a força consoante se vai incendiando. Estes pormenores são extremamente importantes e devem ter atenção a isto. Estão a ver? Agora posso dobrá-lo assim para compactar mais um bocadinho, colocá-lo aqui no meio. Assim. Temos fogo. Estão a ver? E eu continuo a segurar nisto, sem problemas de me queimar. Posso pousar à vontade. E agora construir o resto da fogueira. Viram? Tal. Estão a ver? Cá está. Temos fogo. É importante treinar estas técnicas, meus amigos, caso necessitem delas. Outro pormenor bastante importante e que vocês podem e devem fazer na construção do vosso ninho de acendalha, por assim dizer, o bird nest, como muitos ingleses e americanos chamam, ou tinder bundle, ainda é outro nome que às vezes o pessoal também
pelo qual o pessoal também o designa, traduzindo, vai ser o molho da sandália. Na construção desse molho da sandália, desse ninho da sandália, desse ninho de passarinho, por assim dizer, podem e devem fazê-lo de forma a terem 3 materiais diferentes, de grossuras ou de grãos diferentes. Um material mais grosso, que está aqui deste lado, como por exemplo, erva assim mais grossa, mais larga, casca seca de árvore ainda por processar, inclusivamente alguma caruma de pinheiro, alguns raminhos extremamente fininhos mesmo, daqueles arbustos, daqueles ramos de arbusto mesmo fininhos, no máximo da grossura de um palito ou algo desse género. Folhas de feto, por exemplo, caruma de pinheiro, como eu já disse. Neste caso aqui também temos erva seca, mas um pouco mais larga, não está minimamente processada. Portanto, algo assim mais por processar ainda. Okay? Portanto, algo mais grosso. Depois devem ter algo intermédio, como neste caso eu tenho erva seca. Erva seca extremamente fininha. Pode ser fibras de palmeira, por exemplo, casca seca de cedro, etc, etc. Vejam a minha série que eu tenho sobre as sandálias naturais. Portanto, a sandália propriamente dita, o grosso da sandália vai ser a camada intermédia, portanto não é nem extremamente fininho, nem muito grosso. Vai ser uma coisa, às vezes pode ser, por exemplo, a sandália que vocês tenham só processado assim um bocado, apanharam a sandália, processaram só assim um bocado e tal, ou seja, está semi-processada, nem está muito fininha, nem muito grossa. E depois, por fim, uma terceira e última camada de a sandália extremamente processada, como vocês estão a ver aí eu fazendo as imagens, a desfazer as fibras todas para que ela fique extremamente processada e extremamente fininha. E esta sandália, este pedaço que vocês estão aqui a ver na minha mão, é exatamente igual a este. Veio do mesmo sítio, mas está muito mais triturada, muito mais fininha, com as fibras todas à mostra. Está aqui uma erva verde, não interessa, aqui no meio. Portanto, está muito mais processada do que esta. E então vocês podem e devem fazer isto. Basicamente, a camada mais grossa, ou assim, mais por processar, vai ser a que vai ficar no exterior. Eu vou dobrar mais uma vez, para me facilitar, assim desta forma. Depois, esta camada intermédia vai a seguir aqui para dentro, ou seja, vai ser a que vai ficar no meio, e a que vai ficar, digamos assim, embutida na camada exterior. Portanto, esta é a camada mais grossa, é a que vai ficar no exterior, esta é a camada intermédia, vai ficar no meio, e agora aqui nesta zona central, até posso fazer uma concavidade, vou juntar esta que está extremamente processada, e é nesta que está extremamente processada que eu vou colocar a minha brasa, seja o charcloth depois de ter ignição, seja uma brasa de uma fogueira que se apagou, seja uma brasa que eu obtenha por fogo, por fricção, seja o que for, vai ser colocada na sandália que está mais processada, ou no material mais processado de todos. Okay? Portanto, temos aqui, isto sim é um ninho de pássaro, ou um ninho da sandália, como deve ser, com os 3 materiais, do grão mais fino, passando pelo grão intermédio, para o grão mais grosso. Ok, tenho aqui uma brasa, vou colocá-la exatamente aqui no meio da sandália que está mais processada de todas, mais fibrosa, que foi colocada aqui no meio. Vou criar aqui um ninho para a brasa não cair. É importante vocês fazerem isto, criarem aqui um ninho, aliás um buraco aqui. Exatamente, e agora apertar ligeiramente para isto não cair. E lá está, o vento está nas minhas costas. Para desta forma me ajudar e também empurrar o fumo para longe.
temos fogo. E o que eu vou fazer agora, em vez de pousar isto assim, não, vou virar ao contrário e agora é que pouso. Ok? Porquê é que eu virei ao contrário? Simples. A chama cresce para cima. Se a chama cresce para cima, eu tenho... E se ela foi acesa aqui no centro e está a arder desta forma, eu tenho que virar ao contrário para ela, se ela cresce para cima, para ela rapidamente pegar ao resto da acendalha, ao resto das camadas, às outras duas camadas menos processadas que estão, portanto, uma no centro e outra no exterior. Okay? Desta forma é que conseguimos que ela pegue com facilidade. Perceberam, rapaziada? É outro pormenor extremamente importante. Portanto, depois de acenderem, terem chama, não é só, ok, agora pouso de qualquer maneira. Não. Antes de pousarem, portanto, têm chama e, como vocês viram, rodam para a chama ficar por baixo e ela, como tem tendência a crescer para cima, ao subir, vai pegar ao resto da acendalha. E agora sim, colocam no chão. É outro pormenor que eu não vos tinha explicado, mas que é bastante importante. E então, malta, aqui tem a técnica correta de passar de uma brasa à chama. Seja a brasa obtida de que forma for, seja através de ignição de char cloth, ou seja, algodão carbonizado, seja através de ignição de material natural carbonizado, à semelhança do char cloth, seja uma brasa, por exemplo, uma fogueira que esteve acesa durante a noite, mas vocês adormeceram, deixaram a fogueira morrer e de manhã, quando acordam, já só está em brasas, seja inclusivamente uma brasa obtida através de fogo primitivo, ou seja, fogo por fricção, que vai criar uma brasa. Fogo, para quem não sabe, o fogo primitivo não cria logo chama, não é assim que funciona, não. Primeiro cria uma brasa com a fricção e depois transferem essa brasa para um ninho da acendalha. Seja inclusivamente uma brasa obtida através de ignição solar, com uma lupa, uma lente de ampliação, vai ser da mesma forma. Seja que brasa for, é esta a técnica correta de acendimento. Tem aqui 6 ou 7 aspectos importantes que eu vou recordar antes de terminar o vídeo. Portanto, os 7 aspectos para mim chave que vocês devem fixar é, portanto, isto tem 3 fases, é a preparação, o processo de acendimento e depois de obtermos chama. Okay? Estas 3 fases. Durante a preparação, e a preparação nisto é fundamental, 80% do sucesso vai ser a preparação. Durante a fase da preparação tem que ter atenção a 3 aspectos. Em primeiro lugar, primeiro aspecto, os materiais que vão escolher devem ser de 3 categorias. Devem ser, portanto, um grupo de material mais, portanto, devem ser de 3 grossuras. O segundo aspecto é que, se puderem, obtenham materiais que sejam compridos para poderem dobrá-los e desta forma segurá-los em baixo quase como se tivessem uma pega, para, durante o processo de acendimento, aquilo não se desintegrar tudo, é muito mais fácil assim. E o terceiro aspecto é que devem fazer uma covinha no centro onde vão colocar a brasa para que, ao separarem, ela não possa cair para o chão. Depois, estes são os 3 aspectos na fase da preparação. Na fase do acendimento há também 3 aspectos extremamente importantes, que é, em primeiro lugar, virarmos de costas para o vento, para que ele nos auxilie de 2 formas, seja fornecendo oxigênio também ao mesmo tempo e, por outro lado, atirando o fumo resultante para longe de nós. Devem colocar também a acendalha ligeiramente acima da boca, e eu vejo muita gente falhar este pormenor, colocar ligeiramente acima da boca para estarmos a soprar de baixo para cima, visto que o calor sobe normalmente. Outro pormenor é que o sopro deve ser constante, okay? Deve ser um sopro constante, e depois, quando aquilo já está a deitar muito fumo, quase a acender-se, aí pode intensificar mais um bocadinho. Portanto, são estes 3 pormenores que também têm que ter atenção durante a fase de acendimento, ou seja, já vamos em 6 pormenores, e o 7º pormenor é, depois de obterem chama, em vez de atirarem aquilo para o chão de qualquer forma, não, obtêm chama e rodam a acendalha ao contrário, para ficar com a chama virada para baixo, de forma a que ela, como a chama tem tendência a crescer para cima, de forma a que ela vá pegar ao resto da acendalha, e aí sim colocam com toda a calma no chão. E é isto, malta, estes são os pormenores-chave que devem ter atenção. Espero que tenham gostado. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante do bushcraft e técnicas de sobrevivência. Vemos no próximo.